Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hora da Obra Podcast, o seu canal da construção, arquitetura e interiores. E o assunto de hoje é sobre como escolher a iluminação adequada para o seu ambiente, para a sua residência, para o seu comércio. Nós estamos no 10º episódio do podcast Hora da Obra. Gostaríamos, antes de mais nada, agradecer a todos que estão nos seguindo, todos aqueles que estão acompanhando aí nossos episódios. E muito grato a vocês aí que têm nos dado essa audiência e têm ajudado a gente a engajar esse podcast, que é pioneiro na cidade de Rio Claro e região sobre construção civil. Estou aqui hoje, meu nome é César Cristiano Gomes Ferreira, estou com a minha parceira Lucilene Nogueira. Boa tarde. Neste episódio, vamos mergulhar no mundo do design de iluminação. Como você pode fazer escolhas mais conscientes e inteligentes, moldando espaços, melhorando nossa qualidade de vida. É isso aí, pessoal. E antes de mais nada, a gente começar a falar um pouco sobre iluminação aqui nesse episódio, nós queremos agradecer imensamente aos nossos parceiros que têm acreditado e que têm ajudado a gente a engajar esse podcast aí, que é o pessoal da Oca Reveste, líder em pisos, revestimentos, louças e metais. O conceito que você precisa para a sua casa. A Oca Reveste fica localizada ali na Rua 14, número 2091, no Jardim São Paulo. Quem for lá e falar que é do Hora da Obra Podcast vai ganhar um desconto. Fala com o Vinícius, fala com o pessoal lá, com o Ítalo. Qualquer coisa, se eles não der, você manda um direct pra gente aqui. É isso aí. Obrigada a ConstruF, especialista em tudo que você precisa em insumos, produtos e materiais para construção. Na Rua 8, 153, no Cidade Jardim. Isso aí, um abraço pro Gabriel lá. Novidades aí logo na ConstruF lá, com uma sala incrível para atendimento com os clientes lá, hein? Móveis Rans, a maior e melhor opção em móveis, artigos decorativos e armários planejados. A Rans agora também trabalha com armários planejados, pessoal. Você que tem um sonho de ter o seu projeto executado com perfeição e uma excelência extraordinária, nem no quesito atendimento, no quesito execução, a Móveis Rans está lá para orientar você, para ajudar você a realizar esse sonho aí que você tanto quer, tá? A Móveis Rans, ela tem unidades em Rio Claro, que é localizado na Rua 14, número 288, bairro de Estádio, ali na frente da Smart Fit, na Rua 14, também com unidades em Porto Ferreira, Araraquara e São Carlos. Você que é dessa região, entre em contato com a Rans lá também e vai lá tomar um cafezinho, que o pessoal da Rans lá está prestes a atender vocês lá. É isso aí. Obrigado também a Bruna, da Cavaleto Engenharia, com serviços de gerenciamento de obras, consultorias, estudos de viabilidade, regularização de imóveis, avaliações de laudos e laudos técnicos, garantindo excelência e segurança para seus clientes. Entre em contato @Cavaleto Engenharia ou pelo site www.cavaletoengenharia.com.br. É isso aí. E eu e minha parceira de sempre, eterna, sócia, esposa, nós da 2107 Arquitetura e Designer, somos um casal que adoramos e estamos aqui com o propósito de realizar o seu sonho de ter o seu projeto da sua casa, do seu apartamento, do seu comércio. Estamos lá com nossos projetos, tá? 360, tour virtual, então você consegue ver o seu projeto antes mesmo dele ficar pronto, para você ver como que ele vai ficar na realidade, tá? Então a gente trabalha desde com estudo de viabilidade financeira, também trabalhamos ali com gerenciamento de obras também. Se você quer saber um pouco mais da nossa história, acesse o nosso Instagram, que é @21.07, ou pelo telefone WhatsApp 19996222107 e descubra como podemos potencializar o seu espaço. Pessoal, você que está aqui nos assistindo no YouTube, não deixe de seguir as nossas redes sociais no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e Spotify, tá? Você que está aqui no YouTube, por favor, acesse lá as nossas redes sociais, inscreva-se, ativa o sininho para você receber as notificações de novos episódios, curta e compartilhe com a pessoa que você vê que precisa ou necessita. Às vezes para você nesse momento não é importante, mas você conhece alguém que está passando por um momento de obra, um momento de reforma, ou aí está ressabiado em começar, compartilhe aí o podcast que ele vai ter todas as dúvidas tiradas lá. E se você tiver alguma dúvida, por favor, mande um direct pra gente, mande aí sua mensagem e acesse o nosso QR Code que você vai ter muito mais informações sobre o nosso podcast, tá ok? Vamos começar? Bora lá! Não podemos esquecer, antes da gente começar, pessoal, não podemos esquecer aqui desse estúdio magnífico que tem nos atendido. Tiagão, a Bia, a Kátia, o pessoal aqui da Prodigimus, tá? Eles fazem um conteúdo digital sensacional. E você que tem um sonho de ter seu podcast, não tem coragem? Vem aqui que a coragem é criada, pessoal. A gente também não tinha coragem, o Tiagão aí mandou bala e a gente tá aqui, pessoal, metendo a cara. E é isso aí.
Quem não é visto não é lembrado, né, pessoal? Então, bora fazer o seu podcast, vem aí conversar com o Thiagão, que quem assistiu Hora na Obra também ganha desconto. Valeu, vamos conversar então? Pessoal, neste episódio, como escolher a iluminação adequada? Seja bem-vinda, Sara Pérez. Muito obrigada. Sócia proprietária da Eletropéres, formada em Design de Interiores, Light Design, pelo Instituto Europeu de Design. Isso pessoal, mesmo. Ó. O currículo do podcast aqui tem aumentado, eu sou nego internacional, cara. Isso não é pouca coisa não, vai. Seja bem-vinda, meu amor. Muito obrigada, Bem-vinda, Lu. Sara. Quero agradecer vocês pelo convite. É muito bom estar aqui. Sinto a vontade em falar com vocês sobre esse assunto e passar aí todo esse conhecimento que o consumidor final, ele deve saber na hora de escolher uma iluminação adequada, né? Que legal. Sara, a gente que queria agradecer aí, ter a honra e o privilégio de ter você aqui no nosso podcast. Sabe que a agenda é disputada, né? Sabe que a agenda não é fácil, né? E você aí se dispôs um pouquinho do tempo pra dar um pouco aí do que você entende aí pra gente. A gente sabe que o episódio vai ser longo, Sim. né? Não tem como abraçar tudo direto, mas a gente vai Exatamente. abordar os principais assuntos e tópicos da iluminação. Exatamente. Sara, antes de você começar, a gente queria que você apresentasse um pouco sobre você, falasse da sua história, falasse um pouco aí da trajetória da Eletropéres, que faz tanto sucesso hoje aí na cidade de Rio Claro e região. Por favor, fique à vontade. Bom, eu sou a Sara, sou mãe de um menino lindo, Diego, de 5 anos. Sou, como você falou, formada em design de interiores, me especializei em iluminação com alguns cursos, um deles foi no Instituto Europeu de Design. Eu atuo na Eletropéres, né? A Eletropéres é uma empresa familiar. Nós estamos aí, eu e meu irmão, na 3ª geração de varejo. Porém, ela começou lá com meu bisavô na fabricação de cordão de ferro. Então, ele fabricava e vendia. Nisso, meu avô viu uma oportunidade de negócio, né? Abrindo aí varejo e atacado. E teve muito sucesso. Cansou, porque o comércio não é fácil. A gente sabe que não é fácil, né? E resolveu vender, tá? Vou contar uma história aí resumida que é longa. Nisso, meus pais viram uma oportunidade também de negócio, né? Nas condições que meu avô ofereceu, ele comprou parcelado lá em anos, porque não era fácil, né? Não era como é hoje. E a partir disso, nós acompanhamos toda a evolução da iluminação, né? A Eletropéres ela é uma empresa de materiais elétricos, iluminação e automação. E nós acompanhamos toda essa evolução da iluminação. E em 2013, infelizmente, nós tivemos uma perda muito grande, que foi o meu irmão, que trabalhava diretamente na empresa, então foi um impacto muito grande, não só na família, mas como na empresa também, sabe, Lu, César? Uhum. E eu falo assim, que se não fosse uma empresa sólida, não teria mais Eletropéres hoje. Né? Além disso, nós passamos por outras situações dentro da empresa, e nesse momento, o meu irmão, ele se posicionou, né, e assumiu a direção mesmo da empresa, trabalhando aí, alterando cultura, equipe, processos que eram no papel, então digitalizou tudo, e foi aí quando deu realmente o boom aí em questão, né, hoje são 3 lojas independentes, né, e nós seguimos crescendo. Que legal. Isso. Olha, linda história de sucesso, Linda viu? história, né? Um abraço pro Danilo, que tá lá sempre com aquela cara de bravo, mas é um cara Mas doce de tudo, Não, já o conversei. Danilo eu tenho que Coração. deixar aqui, às vezes o pessoal acha, né, a Sara da Eletropéres, mas por trás de tudo isso, existe o meu irmão, o Danilo, que trabalha, assim, arduamente em estar sempre melhorando, né, para oferecer tanto para a equipe como para os nossos clientes a melhor experiência. Que legal. Sim. Aproveitando, um abraço também a toda a equipe Eletropéres, que sempre nos recebeu tão bem, Sim. né? A Kátia é especial, porque a Kátia, ela aguenta a gente. Ah, vocês são ótimos, vai, Todas as gente, meninas imagina. lá são excelentes. Então, às vezes eu chego lá e elas falam, meu Deus, César chegou. Ah, vai, imagina que isso Você manda um projeto, acontece. estuda. Tô vendo. Bom, Sara, a gente sabe que o assunto da iluminação é um assunto que envolve muitas técnicas, Exato. muitos tópicos que a pessoa deve tomar muito cuidado, né? Hoje a gente vê que a iluminação ela evoluiu muito, né? Ela trouxe inovações aí no mercado, o LED veio aí para revolucionar o mercado da iluminação. Isso tem nos ajudado, porque a gente às vezes vê um projeto que a gente fala, não vai dar muito legal isso aqui. A gente, com um ponto de iluminação, a gente consegue mudar a dinâmica do ambiente, seja ele comercial ou residencial, a gente consegue embelezar ele somente com uma iluminação. Como né? dizem, né? A iluminação é a cereja do bolo.
É a cereja do bolo. É isso aí. E Sara, uma das primeiras perguntas que a gente gostaria de fazer é qual a importância de um projeto de iluminação numa obra? Isso daí a gente vê que às vezes a pessoa acha que é só colocar uma lâmpada, né? Isso é. Antes disso, Cezinha, eu vou falar sobre a importância da iluminação. Perfeito. Né? certeza. A iluminação, quando a gente fala, o consumidor final, ele vai iluminar, ele acha ou que é o decorativo, é a escolha Sim. do pendente, né, da arandela, ou é um ponto de luz para gerar luz, né, para tirar da escuridão. Porém, quando a gente fala de iluminação, nós estamos falando de saúde. Nós estamos Sim. falando de bem-estar, né? De foco, de atenção ou de relaxamento, de precisão na hora de manusear alguma coisa. Então, é muito importante. Ele deve ser tratado com a mesma importância de uma marcenaria, de uma marmoraria. É algo que impacta na nossa saúde, tá? Sim. Então, é Perfeito. essa a importância, isso falando de questão de saúde. Agora, em questão de estética, a iluminação, ela entra para evidenciar tudo que você investiu até então na sua obra. Sim. Então, aquela marcenaria cara, né? Caro o investimento de Sim. marcenaria, Sim. ela não vai ter vida se você tiver com um exemplo, com um IRC baixo. Sim. Então, a tonalidade dela, ela vai ser a tonalidade ou a cor real dela, ela vai ser distorcida por conta de uma iluminação ruim, Mal né? aplicada, né? Mal aplicada, né? É. Então, é muito sério e ele deve ser tratado com essa importância. É legal. A iluminação, eu costumo sempre dizer que a iluminação, igual a Lu falou, é a cereja do bolo, né? A gente evidencia tantas coisas ruins na obra ou no ambiente, só que a gente também consegue evidenciar coisas boas também e belas também, né? Exatamente. Então a gente muitas vezes acha que a iluminação ela é somente para clarear o ambiente. Então às vezes você tá em casa, você tá ali no seu escritório, às vezes trabalha home office, que hoje é praticamente quase a maioria do pessoal trabalha home office ainda hoje. Às vezes você tá ali, você tá no seu escritório, você tá na sua sala e você não sente um conforto, um relaxamento. Às vezes é a iluminação que tá influenciando isso. Isso. Então se atente bem à iluminação, assista esse episódio que a gente vai falar muito. IRC é o índice de reprodução de cores. de cor. É isso aí, o IRC, Isso. pessoal, é índice de reprodução de cores. O que que é isso? Ele vai reproduzir realmente como é aquela cor, ele não vai interferir na tonalidade daquela cor. Então, de repente, você põe essa mesa aqui que ela tem uma cor de madeira, se você tiver com o IRC irregular, errado, ela vai mudar a cor dessa mesa. Vai Então, às vezes, distorcer a vai cor. distorcer. É isso Mas aí. a gente já entra nesse assunto, Vamos lá, né? não vamos dar spoiler não, porque senão... Já começou, né, Cezinha, né? Então, vamos lá. Quando Aqui... a gente fala, né, do momento de se preocupar com a iluminação, são dois momentos que eu vejo, tá? Uhum. Primeiro, quando a gente fala de projeto de iluminação. Quando que eu devo me preocupar? Primeira coisa, o briefing tem que estar definido. Uhum. Então, você tem que entender o que vai acontecer naquele espaço. Vamos supor, num quarto. Você vai ter uma escrivaninha para estudo nesse quarto? Você vai ter uma penteadeira para você se maquiar? Então, tudo isso, o que vai acontecer e o layout desse, né? Determinado layout desse ambiente. Então, onde vai ser a sua escrivaninha? Onde vai ser sua penteadeira? E num projeto pensado, num projeto personalizado, tudo isso a gente leva em consideração. Tá? Quando eu preciso me preocupar com a compra, né? A gente tá lá no final. E às vezes chega o meu cliente, meu gesso já tá instalado, eu quero a iluminação para amanhã, né? E o que acontece? A gente tem aí produtos à pronta entrega, porém, a gente limita as opções, né? Se a gente quer seguir o projeto à risca, de acordo com as necessidades daquela família, a gente tem que contar com uma encomenda. Sim. Então, hoje é tudo personalizado. Sim. Não é? Sim. Então, você consegue escolher 3 cores de uma peça. Por exemplo, um dourado com brilho, com preto fosco e uma madeira embuia. Você tem peças com todo esse tipo de acabamento, né? Sim. Uhum. Então, e você tem que considerar o quê? O prazo para fabricação desse produto. Sim. Eu gosto muito de dar preferência para as fábricas nacionais. Por quê? Primeiro, vamos, né, trabalhar com o que a gente Fomentar tem o mercado aqui, nacional, valorizar né? o né, que tem caramba, aqui, tanto né? imposto Com que a gente paga, Sim. né, e eles têm essa opção de personalizar o produto. Sim. Então, você consegue aí trabalhar, não só escolher o produto da sua marcenaria, da sua pedra, você consegue escolher o seu produto personalizado. Então, quanto mais você deixa para olhar lá mais para frente, menos opções você tem, né, para trabalhar aí de forma personalizada, tá? Aí também, tá no final da obra. A gente entende
Isso, e por isso que eu parcelo em 12 vezes sem juros. Ó, pessoal, tá vendo? Tá certo. Tá, então realmente para você investir, eu quero deixar claro aqui a importância da iluminação, e a Eletropéries ela entra com toda essa consultoria também, né? E o parcelamento estendido por conta de onde ele se encaixa. Sim. É lá no final. E o cliente pessoal já já tá tá... até aqui de boleto, Sim. até aqui de briga com a mulher, porque um quer uma coisa, um quer outra, não é verdade? Vocês devem Bem passar isso, por vixe. isso, né? Muito. Eu costumo dizer que é a obra do acabamento. Acaba com você mesmo. Tá acabando com o cara. É, né? Com a Opa, sanidade, opa. com o filho. Opa, então a Eletropéries ela oferece toda essa solução junto aos profissionais, Sim. né? E um parcelamento estendido para o cliente realmente investir em algo que, pô, interfere na saúde, no bem-estar. Então, você concorda, tem que ser um produto de Sim. qualidade, Sim. né? Não dá para economizar, E não é também mesmo? não dá pra ir no provisório que vira pra sempre. Opa, Não. exato. Ah, quantos clientes? Ah, vou pôr agora, depois eu... Nunca Nunca mais eu mais. vejo esse Tá cliente. bom desse jeito. Nunca É, mais, nunca. exatamente. É, mas é isso Apagou mesmo, aqui. pessoal. Então você vê que o assunto é potente aqui. O Opa. negócio não é só pôr uma lâmpada, não. Não. E, Sara, a gente tem falado muito sobre isso aqui no podcast. A gente tá no 10º episódio dessa primeira temporada. E todo profissional que vem aqui, todo fornecedor que a gente traz aqui pra falar de qualquer assunto, ele fala planejamento. Não adianta. Você tem que ter um planejamento. Exatamente. Tem que ter um profissional que entende o assunto também junto, lógico. O pessoal da Eletropéries, a gente vê que vocês dão todo o respaldo pra nós, que já entendemos um pouco do assunto. E a gente tá totalmente seguro lá em relação ao que vocês vão referenciar pra gente e de melhor pro nosso projeto também. Sim. Só que se o cliente, às vezes, ele deixar pro final, porque, meu gesso já tá pronto, minha elétrica tá pronta, isso, aquilo, vai correr lá pra comprar, nem sempre. Porque eu imagino o estoque que vocês devem ter. Sim, são 3 lojas. O estoque né? deve ser imenso e vocês não conseguem ter tudo lá Não dá, também. Não imagina, dá. Imagina se for ter imagina. um pendente de cada modelo no Não estoque. Aí é a cidade inteira para estocar o negócio. Então eu acredito que essa questão de prazo, principalmente se o briefing já está completo, se as escolhas no projeto já estão definidas, eu acho que é legal as pessoas irem atrás, já pesquisarem, porque às vezes você olha aquele pendente no projeto e fala, lindo, maravilhoso. Só que às vezes a pessoa, ela não se preparou financeiramente para aquilo também. Exatamente. Então é uma coisa que eu acho que é importante esse planejamento da escolha antes, da definição antes, para saber se ela vai precisar, vai conseguir atender e fazer isso no projeto, ou se ela vai ter que fazer uma segunda opção. O que a gente muitas vezes tenta evitar ao máximo, Tenta né? evitar. Porque foi tudo planejado, tudo pensado, né? Como a Sim. gente falou lá no começo, você precisa daquela iluminação específica naquele lugar. Então, eu vou abrir mão daquilo, a eficiência da iluminação, né? A luminosidade, ela já se altera, Sim. correto? Muda todo o projeto, né? Muda o projeto. É. E também tem muita iluminação que você precisa de um cabo, alguma preparação específica para receber ele. Isso. Que depois a gente não consegue mais, eu vou trocar esse por esse, mas não pensei para aquilo, eu é não tão passei. simples, É. né? Não é tão simples a iluminação. Bom, vamos bater um papo aqui e vamos falar sobre tipos de modelos e situações de iluminação. Que eu Sim. acho que é assim, igual você falou, às vezes a pessoa tá no quarto, ela vai ter uma escrivaninha, ela vai ter uma penteadeira, Isso. ela vai ter um layout ali diversificado, então ela consegue, com a iluminação, vamos dizer assim, explorar muito melhor esse espaço, né? Então, existente no mercado hoje, a gente comentou sobre o RC, né? Que a gente vai falar sobre isso, temperatura, potência e intensidade. Aí nós temos spots de vários modelos, de embutir, de sobrepor, de Exatamente. semi-embutir, tem vários também que a gente como designer e arquiteto adora usar esses modelos diferentes. Os plafons, que uma época eu acredito que o plafon ele deu uma baixada no mercado, né? O plafon ele deu uma A gente queda. vai falar sobre isso também. E depois o plafon agora ele tá em alta agora, muitos modelos diferentes, né? Sim. Pendentes, que é uma coisa que, é atemporal, não adianta. É necessário, Uma coisa que- ele realmente ele vai evidenciar aí Isso. a sua mesa, né? Vai. E o seu canto, sua mesinha de cabeceira. Então, ele entra como produtos decorativos. Antes da gente entrar em assunto de Uhum. produto, vamos falar sobre os tipos de iluminação. Sim, São Perfeito. 7 tipos no total, né? correto. Então, começando aí pela iluminação direta. O que é uma iluminação direta? Como ela mesma diz, é uma iluminação direta a uma superfície, tá? Então, ela não tem aí um rebatedor que vai tirar o ofuscamento. Ela é uma iluminação direta. Sabe quando a gente ilumina com vários spots no Sim. espaço? Sim. E Sim. se eu olhar para esse spot, ele vai me ofuscar, Sim. certo? Porém, ele proporciona aí uma iluminação geral. Sim. Quando a gente fala de iluminação indireta, é ao contrário. Então, ela tem ou um rebatedor, que vai
não vai permitir o ofuscamento da visão. Ou, por exemplo, uma fita de LED numa marcenaria. Sim. Então, ela não ofusca a visão. Ela cria uma iluminação, porém ela não ofusca a visão, tá? Indireta. A difusa, como fala, ela faz uso de um difusor. Então, ela proporciona aquela iluminação homogênea, Sim. eficiente, porém homogênea. Ela não ofusca a visão, tá? Sim. Acabei de ofuscar aqui, ó. Olha essa aqui. Essa aqui é uma direta, tá, gente? Aí, ó. Práticas vividas. Exatamente. A iluminação de destaque, como ela mesmo diz, ela vai destacar alguma coisa. Sim. Mas veja bem, quando a gente fala de destaque, a gente já imagina aquele spot direcionado na sua escultura ou no seu quadro. E nem sempre é isso. Volto a falar da marcenaria. Quando você vê um móvel sem iluminação e um móvel com iluminação, você não cria vida, Sim. você cria volumetria, Sim. né? Você Profundidade, evidencia as texturas, como que chama, né? Os veios da Os madeira. veios da madeira. Então, você valoriza o imóvel. Isso, você destaca, Uhum. certo? De destaque. A iluminação de tarefa. O que é uma iluminação de tarefa? Ela vai auxiliar em alguma tarefa que você vai executar. Então, pode ser uma luminária de mesa, assim como pode ser um pendente em cima da mesa, ou um perfil de LED em cima de uma mesa também. Ela vai nos auxiliar em alguma tarefa, certo? A iluminação de orientação. Como ela mesma diz, ela orienta. Então, sabe quando tem balizador no corredor, ou balizador na escada, Sim. ou até mesmo, vocês já em hotel, você vê lá no hall, já me perdi, vocês já se perderam? Sim. Corredor, hall dos quartos. Então, pode notar. Quando Sim. vocês vão perceber agora, normalmente tem um fio, um perfil de LED no teto, ou algo linear no rodapé, Sim. que ele vai sinalizar o caminho que você tem que Sim. seguir. Perfeito. Então, é uma iluminação de orientação. E a iluminação zenital. A iluminação zenital é quando a arquitetura da casa, ela se adapta para receber a luz natural. Como Legal. que chama aqueles vãos? Domos. Domos. Domos, que é clarabóia, no caso, né? Clarabóia, ou os vãos lá. Então, elas recebem essa luz natural, Sim. o que impacta aí numa economia num projeto luminotécnico. Sim. Mas a gente já vai entrar nisso quando a gente for falar aí de economia na iluminação. Uhum. São esses 7 modelos de iluminação. E a grande sacada da iluminação, Lu e César, é a gente trabalhar com esses modelos, Uhum. né, num determinado ambiente. Uhum. Então, isso você faz com que você crie cenas, Sim. né? Certo. Então, esses são os 7 tipos aí de iluminação, tá? E Perfeito. cada um desses modelos de tipos de iluminação, a gente consegue trabalhar com alguns modelos de iluminação. Alguns tipos, né? alguns produtos, Isso. né? Tipos de produtos. Perfeito. Vamos falar de lâmpada ou você acha que não dá certo? Vamos direto pra... Eu acho que a gente pode começar com os produtos, para o pessoal Tá. se entender, e a parte de lâmpada a gente deixa que é uma questão mais técnica, e a gente já técnica, né? começa com os produtos, né? Beleza. Por exemplo, igual eu tava falando dos plafons. Quando você quer Isso. trabalhar com uma iluminação mais difusa, mais homogênea, o plafon é o mais indicado. É o plafond. Porque você não tem aquela ofuscação da visão, né? Hoje os plafons aí pronto em LED, que já vem com LED já embutido, né? Eles têm aí a questão de você até alterar a temperatura da lâmpada apenas com um clique. Eu adoro usar esses aí, que a pessoa às vezes ela fica indecisa. Ah, eu escolho essa cor, essa temperatura. Eu faço, então coloca esse que você não Você vai vai ficar ter com dúvida. tudo. Você vai ter tudo numa peça só, né? Exatamente. Então, eu particularmente acho bem bacana. Eu, como eu disse, confesso que nos meus antigos projetos eu não utilizava muito plafon. Tá. Hoje, de uns tempos pra cá, tenho visto que o plafone tem dado muita solução para os projetos. Sim, sim. Principalmente quando o cliente ele tem dúvida no tipo de iluminação que ele quer. Porque às vezes o cliente é aquele cliente mais... Ele é mais reservado, não Sim. gosta daquela coisa muito cheia de... então a gente vai lá, trabalha com o plafon com um modelinho mais Ponto moderno. central, né? Ou quando a pessoa gente não tem adora. um gesso. Ou quando não tem o Né? gesso. É uma solução aí em questão de uma iluminação geral, né? Uma Sim. iluminação eficiente, ele resolve o nosso problema, né? Legal. E antigamente era aquelas caixonas, né? É. Não sei se vocês lembram. Caixona, redonda ou quadrada, né? Não Com tinha... 6 lâmpadas, Era né? tudo Marcava mesmo. tudo as lâmpadas, né? Era bem isso. E hoje é Mosquitinho entrando dentro. Entrava bichinho, né? Ficava amarelado. Isso, mas como tudo evolui, né? Sim. Hoje os produtos eles são prontos em LED e resolvem aí o problema da iluminação geral completamente, Perfeito. tá?
E isso ajuda a evidenciar muitos pontos, né? Sim. Numa iluminação mais homogênea, você que através de um ponto, você ilumina o ambiente inteiro, né? Exatamente. Isso é mais indicado para ambientes menores, né? Onde você não consegue trabalhar com muitos pontos de iluminação, senão fica algo muito carregado. Fica muito iluminado, então a iluminação fica muito estourada. Isso. E aí o plafond, ele soluciona isso de uma forma mais indireta, né? Questão de pendentes também, eu vejo lá na loja, cada semana que eu vou lá tem um diferente. Eu falo assim, Muita novidade, né? Muita. Vocês não sabem o que eu tenho em estoque. Tem de pedra, tem de madeira, tem de isso. cristal, tem de plástico, tem de vidro, Pra todos os gostos, né? O pendente também, a maioria deles são prontos em LED. A maioria, né? Hoje são prontos em LED. O LED né? é praticamente 100% hoje, sabe? Uns 60%, porque ainda eu falo aí que o LED ele chegou como lâmpada pra gente por conta. A gente tá acostumado a iluminar com lâmpada, Sim. né? Mas a gente já sabia que os LEDs seriam integrados nas peças. Com certeza. E hoje é isso que tá acontecendo. Sim. Né? Plafond, o pendente. Então, já tudo com LED integrado. Né? Legal. Porém, tem quem tem essa resistência. E Tem. aí a gente tem que ter o produto pra pôr a lâmpada. Normal. Sim. Esse tempo atrás eu tava vendo um cliente lá que ele preferiu colocar 4 lâmpadas escolher um plafond que tinha 4 lâmpadas do que um plafond com LED. Porque às vezes ele entra naquele pensamento, se queimar eu vou ter que trocar a peça inteira. Mas, pra queimar uma peça dessa... Tem gente que ainda tem muito preconceito, né? Tem muito. E, gente, e quando chegou os painéis de LED nas placas de LED, minha mãe vai me matar, né? Eu falo placa de LED, viu, mãe? Mas é os painéis de LED. Sim. Quando eu me recordo, chegou... Cadê a lâmpada dessa peça? Lâmpada, Mas fininho, se né? queimar, imagina que eu vou colocar isso na minha casa. Dá um plafond com 4 lâmpadas de LED. Né? O que muda? E tá tudo bem, a gente tem que atender o nosso consumidor, não é verdade? Às vezes o pessoal achava que ia esquentar, que não, negócio fininho assim vai esquentar. E, a tecnologia, ela e totalmente... tudo evolui, hoje a gente vê que aceitam muito bem, né? Mas o pendente, voltando, é aquele suspenso do teto, né? Sim. Seja ele único ou seja ele com 2 fios, com longo. Aí o nome pendente é porque ele se pendura, né? Ele está Fica afastado do teto. Afastado do teto. Exatamente. Técnica aqui, tá vendo? Opa. Existe o simprão e o técnico. Para. Um outro produto que eu vejo que tá em alta também, que eu vi que um tempo atrás era mais usado em área externa, mas voltou para a área interna, eram as arandelas. Sim. As arandelas eram muito usadas em jardins, em casas que tinha aquele quintal grande, que aí você usava a arandela como luz guia também, muitas vezes era usado. Hoje os ambientes internos têm usado bastante, né? A arandela, ela voltou para o interior da casa. Ela né? auxilia na iluminação, ela é um produto decorativo também. Nós temos modelos aí no mercado maravilhosos, com pedra de rocha, ou pronto em LED, moderno, né? Então nós temos modelos aí para auxiliar na decoração mesmo. Ele entra como um objeto decorativo iluminado. Legal. Né? Tem muitas fachadas que mudam totalmente. Totalmente. Tem, os arandelas eu acho que hoje quarto, tem muita gente que prefere uma arandela na cabeceira da câmera que um pendente, né? Então a arandela vem como uma parte decorativa também. Decorativa e entra também na questão de eficiência, né? Sim, com certeza. E spot nem se fala, Nossa, né? Spot é o queridinho, né? Produto, gente. Aí tem o redondo, aí tem o quadrado, tem o de embutir, tem o de sobrepor, tem o recuado, tem o face plana. Tem né? direcional, tem fixo. Tudo. Tem muitos modelos. Então aí vai da gente estar com acompanhamento de um profissional, que a gente já vai chegar lá também, para determinar qual que se encaixa dentro do seu projeto. Sim. Né? Não é, eu vou pôr redondinho porque eu quero redondinho. Não, vocês têm um raciocínio por que colocar o quadrado, né? Sim. Ou por que colocar com 3 lâmpadas e não com uma, né? Sim. Então é muito importante, e porque são muitas opções, assim como a fita de LED. Então a gente tem que aí explicar de uma forma geral a utilização desse produto, né? Para que a gente especifique aí corretamente, né? Por isso que eu falo que a gente sempre tem que estar estudando o mercado, estudando os produtos, porque eu não tenho que convencer o meu cliente porque é bonito. Não, tem que convencer o meu cliente porque é funcional. Exatamente. Por que você vai pôr esse spot de 3 lâmpadas e não de uma? Por causa da questão de RC, a questão de você ter um fluxo luminoso melhor e tudo mais. Mas por que eu não posso usar aquele spot que ele é reto? Tem que usar aquele que ele é embutidinho pra dentro. Porque você não vai ofuscar a sua visão quando você olhar diretamente nele. Então, tem os anti-ofuscantes, que eu acho incrível também de mercado, né? E na Interlight você vê, tá tudo iluminado, tá? Ó, Interlight.
Quero desconto no próximo Ó, pedido, hein? a Interlite vem Estela também, ó. patrocinar, ó. Cadê a Estela ali, ó? Ó, A Estela lá. Estela. Ó, vem patrocinar a gente aí, ó. Tamo É, aí, vamos opa, marcar ele no é. Instagram lá depois. Mas assim, você vê o espaço, você não sabe de onde que tá vindo a iluminação. Sim. Gente, isso é É incrível. mágico, né? É incrível. E é essa parte da iluminação que eu sou encantada. Sim. Tá? Não necessariamente o pendente decorativo de cristal e tal. É essa iluminação técnica, Sim. né? Sim. Que dá vida aí a tudo que você investiu até Perfeito. então na sua obra. Uma outra solução que a gente tem visto, principalmente quando não tem forro de gesso, ou quando tem forro de gesso e o ambiente é pequeno, é os trilhos, né? Os trilhos Isso, antigamente uma era solução. usado muito na arquitetura e design industrial, Isso. que era aquela peça mais robusta, aquela coisa mais... mais Cênica, né? cênica. Eu adoro Também isso, né? gosto. Então você... às vezes a pessoa ela olha, ela fala assim, eu tenho minha casa, não tenho gesso e só tem um ponto no teto, vou ter que colocar ali um plafond. Mas eu não gosto de plafond. Hoje... Ou você precisa distribuir melhor essa iluminação. Sim. O trilho é a solução. É a solução. É a né? solução. Hoje E- tem trilhos que tem... No trilho você tem uma lâmpada Isso. difusa, você tem um pendente, você tem um spot. com ângulo tal, um spot com ângulo tal. Não. Então, e isso que me encanta. Sim. Você tornar... Você é estético também, mas é funcional. Sim, É dinâmico, eficiente. E dinâmico, É. né? E Você dinâmico. pode variar ali Isso, a iluminação. totalmente. E não são mais aqueles estilos mais grosseiros, né? Não. Hoje tem cada um. Gente, é uma peça. Que pena que eu não posso não consigo mostrar Delicadeza, aqui. né? É um spot desse tamanho. Sim. Sim. Sabe que tá na minha sala? Gente, a iluminação daquilo é maravilhosa, Não, né? eu não Lindo. acreditava. Você falou, olha esse spot que fez isso, não Eu não ilumina nada. acreditei, eu não acreditei quando eu vi. Então você vê, você sai de um produto desse tamanho, né? Uhum. Por um spotzinho E ilumina mini. mais, né? Ilumina Ilumina mais. É, bem legal. Embutido de solo também é algo que vem vindo com força Sim, também. A sim. gente particularmente usa quase todos os projetos quando dá. Uhum. Isso embutido de solo, só que tem uma forma correta de instalação, Tem. não é qualquer jeito, faz um buraco no chão e coloca É. lá. Não. Não. Tem que ter Mas o fio acontece certo, muito isso, Tem viu? que ter o fio certo, tem que passar a fiação corretamente. Então, isso é Isso. uma coisa que os próximos episódios a gente vai dar uns spoilers sobre isso também. Espeto também. Eu, particularmente, acho o espeto um pouquinho mais rústico, vamos colocar assim. Mas tem opções que ele vai bem também. Vai Né? bem, hoje eles são bem compactos também, e ele facilita a hora da instalação. Então, Sim. se eu quero trocar de lugar, porque a Uhum. planta ficou 40 centímetros, 50 centímetros pra lá, eu consigo mover, coisa que o embutido de solo eu não consigo. Sim. Né? Então, ele tem aí, e você pode até o final, né, deixar só o spot de luz Sim. mesmo, que ele vai ficar discreto no seu jardim, tá? Legal. Uhum. Ele dá essa possibilidade de trocar de lugar. É, isso é tá? bom pra pessoa que às vezes quis uma iluminação no jardim ou não pensou numa iluminação no jardim. O espeto Uhum. veio aí porque ele Te possibilita, pode né? possibilitar isso, que você não precisa ter uma estrutura de fiação toda por baixo, né? Exatamente. Então você consegue ali. Às vezes você coloca o espeto de sol somente no Natal. Quer iluminar o jardim só no Natal, você vai lá e põe o espeto de sol. Ô louco, para, Zé, imagina. Deixa seu jardim iluminado e não coloca luz verde, pelo amor não, de Deus. pelo amor de né? Deus, gente. Luz verde, não. Eu Não ia põe falar luz isso aí lá no verde. final, mas já vou aproveitar o Se gancho. você coloca luz verde, não põe luz verde. Não põe luz verde, né? A gente vai e é uma nota fazer um paisagismo, né? Sim. Então, primeiro, né, é muito importante, né, para uma fachada da casa, a Sim. parte do paisagismo. E aí você vem e coloca uma lâmpada verde ou uma lâmpada branca. Não. Gente, a lâmpada branca, a lâmpada 6K, a gente não falou sobre isso ainda, ela não tem um IRC tão grande, tão Aham. alto. Sim. Então, você compra aquela planta naquela cor específica, chega lá no seu jardim, ela tá distorcida. Sim. Ela não é a cor que você comprou. Sim. Então, 3.000 kelvins, 2.700, 3.000. Tanto que uma Interlite, por exemplo, que é líder de mercado em relação à iluminação externa, eles não têm a opção 6K. Não. E muito menos uma opção verde. Pelo amor de Deus. Quer dizer, já né? cortou na raiz. Já tem, né? Opa! É legal. É. Sara, antes da gente começar a falar sobre a RC de lâmpada e tudo mais, vamos falar um pouquinho do LED, que é o que tem aí O Sim. queridinho. dominado o mercado. O pessoal, muitas pessoas ainda é um pouco ressabiado em colocar LED, Sim. mas a grande maioria hoje o LED tem sido aceito, né? Sim, E hoje já, é. Veio aí desde 2015, né? Aqui no Brasil, se eu não me engano. E as lâmpadas hoje, a maioria são em LEDs, né? Tudo em LED. Entendi. Tudo em LED, né? Na verdade, as halógenas, elas foram proibidas a comercialização, né? E a partir daí houve o retrofit, que o retrofit ele é a troca das lâmpadas quentes para as lâmpadas em LED, né? E o LED ele começou aí na iluminação, ser visto como iluminação lá para 2000.
tá? Sim. Que ele começou, eram aquelas lampadinhas com as capsulinhas de LED, Sim. o fluxo luminoso baixíssimo, o IRC, então, Nem se nem fala. existia, Nem tinha, né? Logo depois existia a Power LED, não sei se vocês lembram, uma iluminação um pouco mais eficiente, né? Uhum. E a partir daí o LED ele foi evoluindo conforme, né? E também para estar dentro das normas técnicas. Sim. Então houve uma atualização com a introdução do LED, houve uma atualização nas normas técnicas para que o LED seguisse essas regras Uhum. mesmo, né? Sim. E porque afinal é algo que impacta na saúde. Sim. Então Sim. ele precisa estar dentro dessas normas. Tá. Questão de sustentabilidade, meio ambiente, a questão de UV, que é uma coisa que a gente sempre aí tá Isso. bem exposto. O LED, ele tem que se adaptar. E é um produto que eu acho que, assim, vai dominar, já tá dominando. Já e não dominou. tem como sair fora, Não tem né? como Não sair tem. fora. É muito difícil o LED sair fora só que o LED ele tem algumas restrições também, né? Em questão de tensão. Ele tem algumas que ser coisas. bem instalado. Sim. Tá? Como qualquer outro produto, ele tem que ser bem instalado, né? Sim. Foi bem instalado, como num jardim, né? Voltando no jardim. Não tem como você colocar direto na terra. E Sim. a chuva, né? Então, óbvio que ele vai queimar, Sim. né? Uhum. E o LED é muito bacana porque a vida útil dele ela é muito... Já vou responder aquela reunião. Não, fica à vontade. Vai. A vida útil dela, comparada a uma halógena ou uma incandescente, uma incandescente ela era em torno de 6.000 horas. Um LED hoje, convencional pra gente usar aí em residência, 25.000 horas a gente tá falando, Nossa. Sim. né? Então é muito. Agora, o que pega mesmo no LED é a economia, né? Sim. Antigamente, aí uma lâmpada de 60 watts, ela iluminava em torno de 600 lumens. Sim. Já vai chegar, a gente pulou esse assunto, Uhum. mas já volta, né? Vambora. Hoje, uma lâmpada, eu trouxe aqui, uma lâmpada de 5 watts, tem 500 lumens. Então, o meu consumo é de 5 para 500 lumens de iluminação. Sim. Então, A diferença, Sim. né? não dá nem para comparar com Sim. uma lâmpada quente. Sim, Uhum. não. Né? não. Sem contar dos raios UV, né, que ele não emite. Então, é só... é um produto ecologicamente correto. Então, é só vantagem quando instalado corretamente. Certo? Sim. Com certeza. Pessoal, por isso que a gente sempre enfatiza aqui a questão da importância de um profissional especializado no produto. Muito importante. Não adianta você chegar lá e falar assim, ó, Sara, fui lá, assisti a hora da obra, vim aqui pra comprar toda a iluminação da minha casa. E aí você vai lá e contrata qualquer um pra fazer a instalação. Pessoal, não funciona. Né? Não Minha fita começou a funciona. piscar, tudo. Posso citar Por favor. Sim. uma Fique à vontade. experiência? Vira e mexe acontece esse tipo de situação, né? E a maioria das vezes é instalação. Então, tínhamos uma obra para iluminar, queimou a fita. Pô, Sara, minha fita queimou, não sei o quê. Nós temos um técnico lá, né, para ir Uhum. nessas obras, entender o que está acontecendo. Ele estava ocupado. Falei, bom, vamos trocar essa fita? Pode ser problema de lote. Sim. Foi lá, troquei. Dei uma semana. Poça! Eles ficam bravos, né? Queimou de novo essa porcaria! João, faz com o João. Beleza, vou mandar meu técnico aí. Gente, tava naquela época de bastante chuva. Sim. Tava entrando água. O perfil não tava com Uma vedado. Vedação. Entrando água diretamente na fita. Você acha que ela vai funcionar? Não. Não vai. Então, aí eu não cobrei nada. Deixei as fitas lá pra ele. Falei, então agora você resolve com o seu instalador. Eu tenho um instalador pra te indicar, mas aí, né, não é mais problema meu. Sim, Você claro. concorda? É. Né? Sim. Se eu pudesse vender instalação, seria muito mais fácil. Sim. Né? A gente depende aí de um profissional qualificado. E a gente Uhum. indica profissionais que a gente confia. Só que o cliente final ele ainda não tem um entendimento da importância do seu equipamento ser instalado Sim. corretamente. Sim. Né? Não é só enrosquear uma lâmpada no bocal como era antigamente, né? Hoje, Não. E não adianta você comprar aquela iluminação maravilhosa ou, né, aquele produto que foi... Com 5 anos de garantia, caro. Sim. E aí você não paga uma instalação. Você perde a garantia do produto. perde. Ah, sim. Sim. comprovado que foi mau uso, você não tem mais garantia do produto. Mas Então, é acho que isso. vale a pena investir num eletricista. Oh. Não é? É uma coisa que a Muito. gente sempre fala que a pandemia, ela veio aí pra nos ajudar. Vamos dizer assim, a pandemia ela foi um caos na humanidade, mas ela trouxe muitos profissionais no mercado, principalmente na construção civil, que foi o único setor
que não parou, né? Foi na pandemia, a gente teve um crescimento absurdo de demanda. Só que, infelizmente, trouxe para nós muitos profissionais não qualificados. É verdade ou não é? Demais. Então, assim, às vezes a pessoa ela sabia instalar uma lâmpada. Ah, eu sou eletricista. Não tô dizendo que a pessoa que começou a ser eletricista, se profissionalizou nesse período, não é boa. Não. Saiba filtrar bem. É aqui que a gente falou no começo. Você tem todo o direito e dever de cobrar do profissional que você está colocando dentro da sua casa, que você está pagando e que você está confiando a qualidade do serviço na sua residência. Sim. Ou seja ela na residência ou comércio. Seja ela uma reforma, uma construção, seja ela qual for. Então, o podcast ele é exatamente isso. Ele vai te mostrar o que você precisa saber e entender para você questionar e cobrar na hora de ser feito. Então, se você vê que está sendo feito errado, você fala, assistiu a hora da obra, tá errado. Ó, a Sara falou que é para fazer assim. E tem a prova na mão, entendeu? Então, é isso daí. E outra, contratar um bom profissional, um arquiteto, Contratar. né? Por favor, gente, pessoal, a gente 2107. era uma das perguntas. Gente, tudo bem, a gente vai lá, elabora um projeto, né? Tudo. Vamos pensar que não tem arquiteto. Vamos lá, vamos fazer uma sugestão de projeto e tal. Sim. E a distância que essa iluminação vai ficar da parede? E onde que vai cair esse pendente? Então, cara, tem que ter, como você falou, é o investimento mais baixo de uma obra, em questão de né, não valor, de preço, Sim. né, é o investimento mais baixo. Então, na iluminação, é fundamental você ter um acompanhamento de um arquiteto, de um designer de interiores, que entenda aí o que está sendo feito na sua casa. Perfeito. A gente vai entrar aí nos termos técnicos. Antes disso, eu queria dar uma dica sobre como escolher a sua fita de LED. Perfeito. Tá? A fita de LED, tem muitas no mercado, né, Lu? A gente vê aí quantas opções, né? A gente cada dia mais evoluindo. Então, eu preparei uma dica de o que você deve saber para escolher a sua fita de LED. Primeira coisa, onde ela vai ser aplicada? Ela vai ser aplicada no ambiente interno ou no ambiente externo? Porque daí, já entrando em termos técnicos, a gente vai ter que avaliar o IP dela. O que é o IP? O índice de proteção. Se é uma área externa, então ela precisa o quê? Ter uma proteção contra respingo de chuva, ou uma imersão de água, ou sujeira. Então, ela vai ter um IP 65 para respingo, um IP67 se ela vai ficar submersa por poucos períodos, e um IP68 se ela vai ficar por longos períodos, tipo num lago, numa piscina, né? Então, essa é a primeira coisa. Onde você vai aplicar? Área externa? IP65, IP67. A área interna, você já consegue trabalhar com IP20, que ela você não pode pôr uma área externa. E, consequentemente, é um produto mais em conta, né? Certo. Isso é a primeira coisa. Sabendo onde você vai aplicar, a gente já sabe se precisa ter proteção ou baixa proteção. Qual que é a finalidade dessa fita? Você vai usar ela para uma iluminação geral ou você vai usar ela para um detalhe? Sim. Se é um detalhe, a gente não precisa de um fluxo luminoso tão alto, né? Pode ser aí até um produto dimerizável, certo? Uma fita para uma iluminação geral, para uma iluminação difusa, aí nós precisamos do quê? De um fluxo luminoso equivalente e eficiente, né? Sim. Então, considerando essas informações, a gente consegue definir qual fita você vai precisar, tá? Tem no mercado as de baixa tensão e as de alta tensão, e são esses critérios que a gente usa e pergunta para o cliente na hora de direcionar qual produto, né? Porque tem muita coisa, né? Hoje tem a COB, que eu acho incrível, a fita COB. A fita COB, ela conta com 300 LEDs por metro quadrado. Então, você imagina o fluxo luminoso disso? Maravilhoso. Né? O brilho, né? E ele não fica marcado, né? Não fica marcado, né? Então, realmente é um produto inovador. Usado muito em fachada, quando você precisa de muita iluminação, né, por metro quadrado. E ela não marca, né? Não tem aqueles pontinhos. Isso. Isso a gente vê muito. O pessoal fala, eu não quero colocar aquele perfil de LED porque deixa marcado, aparece todos os pontinhos. Pelo menos, graças a Deus, no nosso projeto nunca aconteceu isso, porque a gente sabe usar a fita de LED de uma forma correta. Cuidado, né? Sempre teve esse cuidado. Então, se você vai ter um perfil de gesso, que ele tem mais ou menos ali 10, 12 milímetros, que é mais ou menos a altura dele, você não pode usar uma 120 LEDs, que é o LED espaçado, vai marcar. Você tem que usar no mínimo 220 lumens ali. 240 LEDs, ou uma COB, que não vai marcar, né? E vai tornar uma iluminação eficiente. O neon LED também a gente usa muito, né? Que ele como uma mangueira revestida, então ele tem um índice de proteção aí
superior, para fachada, para área externa. Inclusive, nós vamos fazer agora um projeto da escada da Manu Tamaru. Vamos usar aquela da Romalux, não sei se vocês já viram. Gente, que fita maravilhosa. Um brilho assim. E o LED é isso, né? O LED é essa inovação dia após dia que é difícil acompanhar, porque é Sim. muito rápido. Muito rápido essa evolução. E tem muita gente que ainda tem o certo preconceito da fita de LED, né? Acha que não é eficiente, né? Nossa, mas se for muito bem usada... Usadas, a gente consegue provar a Sim. eficiência dela, né? Então, e o bacana é que você consegue tornar algo linear. Que hoje Sim. usa muita iluminação linear, né? De perfil, ou seja, uma duite da Interlight, que é aquela iluminação que você consegue acoplar Sim. o spot, o difusor. Então, é muito usado, né? Tendência, inclusive, a iluminação Sim. linear. Tem né? as fitas digitais, né? Que aquela sai caminhando. Também, as Aquela lá é endereçáveis, linda, Tem pra tudo Tem. tipo, tem, Tem. né? Isso. RGB que muda de cor, a gente fez uma obra, um amigo Moacir Júnior. Gente, ele trabalhou com RGB e ele é da balada. Então, ele colocou RGB em tudo e tal. E ele aproveita, né? tá A certo. iluminação, ela cria sensações, né? Sim. Então, ela interfere aí diretamente no comportamento humano. E ela auxilia, né? Ou não, no bem-estar e nas sensações do ser humano. Voltando Tá um certo. pouquinho também, falando sobre questões técnicas do RC, por exemplo. Às vezes a gente vai referenciar... Eu costumo dizer às vezes assim... porcelanato. Tá? Inclusive o pessoal da Oca lá, um abraço pro Vinícius. Porcelanato. Às vezes a pessoa vai na loja, aí a loja não tem uma iluminação adequada. Sim. Aí chega lá, ela olha aquele piso, tal. Nossa, ficou lindo. Chega no apartamento ou na casa, coloca, É outra cor. é outra cor. Opa, isso aí é RC. É o IRC. Isso aí é RC, tá? Eu, particularmente, eu gosto muito de ver o piso e... Na luz natural. Na luz natural. Aham, Chega pro cliente e fala assim, ó, vamos ver na luz natural. Mas por quê? Altera. É tanto que a gente Altera. né, coloca ele mesmo em vários Coloca pontos da vários casa pontos. ou da Isso. loja, muda ângulo. Nem só o IRC, mas se a gente colocar numa luz natural, a sombra muda a cor. Sim. Né? Sim. Então, Sim. você tem que ver exatamente numa luz direta aí, né? Do sol, principalmente, pra você ter uma cor real aí. Uhum. E ver, pra você saber qual que é a cor do revestimento que você tá comprando. Porque a tonalidade... é mais marrom, é mais puxado pro cinza. Sim. Isso interfere no projeto. Com certeza. Né? A pessoa chega lá, coloca aquela luz amarela, tudo, aí você olha e fala, meu, vai evidenciar as tonalidades amarelas, né? Normal, né? A madeira vai ficar um pouco mais amarelada. Então, às vezes a pessoa lá olha e fala, César, eu coloquei essa marcenaria aqui, mas não gostei, tá muito amarelada. Você vai ver a iluminação, não é a madeira. Aí a gente fala de... aí o que pega na reprodução da cor é o índice de reprodução de cor, não é a Sim. tonalidade. Né? Quando a gente fala de tonalidade, a gente vai lá do 3.000, né, 2.700 até 6.500. Tem mais, mas a gente trabalha com isso. 2.700 até 6.500. Então, 2.700 é aquela iluminação mais amarelada, mais aconchegante. O que muda isso, Sara? A tonalidade, ela interfere no tempo de permanência da pessoa Sim. naquela atividade. Então, eu vou até citar, já falando de tonalidade, tem uma pergunta também dessa, né? Como a Sim. tonalidade interfere. Uma vez me contaram, um fornecedor me contou, faz anos isso já, o McDonald's. Antigamente, qual que era a pegada do McDonald's? Comprou, foi embora. Isso. Alto giro, Sim. rápido. Tanto que era Certo? vermelho e amarelo, aquela luz branca. Luz branca, Luz 6K. branca. Isso. Pá. Giro, alto giro. Não Sim. quero ninguém aqui no meu estabelecimento. Só que começou Comprou, vai embora. Isso, né? É. Só que mudou, né? Não sei se a gente tinha driver naquela época, mas então mudou. O cliente, ele passou a permanecer no local. Então, e lá ele consumia mais. Sim. Então, Uhum. acho que pensaram, né? Com certeza. O que eu vou fazer para que esses Clientes fiquem mais fiquem à vontade e consumam mais? tempo. Iluminação. Foi trocada a iluminação. Sim. Hoje você vai no Mac, é a iluminação 3K. Sim. 4K no Sim. máximo, mas 3K. Sim. Né? Então, ele influencia, a tonalidade ele influencia no tempo de permanência, né? E nas sensações. Já respondendo a pergunta, quando a gente tem uma tarefa, né? Uma leitura, um estudo, a gente precisa ficar lá 2 horas, né? 1 hora, a gente não vai colocar uma luz 3K. Sim. Né, uma luz amarela. Uhum. A gente vai trabalhar com uma luz que desperte a nossa atenção, o nosso foco, Sim. né? Se eu vou manusear lá alguma coisa, cortar uma carne na cozinha, ou, né, ou no açougue e tal, eu tenho que ter uma luz
de atenção. Sim. Certo? E 6K, pelo amor de Deus, não coloquem em casa. 6K é iluminação para hospital, que pode ser usado uma 4K, Sim. tá? Né? Numa recepção, tal. Numa escola pode ser usado 4K. Apesar de eu acabei de fazer uma obra tudo em 6.500, que a construtora preferiu. Mas assim, é para essa iluminação, nunca para uma iluminação residencial, Sim. né? E eu já cometi uma gafe aí, pessoalmente, nem sei como que eu consegui, mas é verdade, opa! Eu tava, nos dias não tava conseguindo dormir. Sim. E eu tava lendo um livro. E, gente, pra associar isso, eu demorei, vocês acreditam? E aí, eu lá, no tudo rápido, o dia acabou de dormir e tal, tomei banho, vou deitar, quero ler o livro, vou ler um pouquinho. E eu acendi a luz do meu ventilador. Eu não durmo sem ventilador, é aquele ventilador que tem as 3 tonalidades. E eu acendia, já tentava, né, sentar, deitava, lia e tal. Vou dormir agora, desligava e ligava 6K. E sabe, eu não me toquei, Tipo, era tão automático. E eu não conseguia pegar no sono. Gente, eu não conseguia pegar no sono. E foi 1 dia, 2 dias, 3 dias. Quando eu me dei conta, eu falei, eu não acredito que eu estou cometendo essa gafe. Então, ela interfere no nosso relaxamento, na nossa atenção, né? Então, é importante aí você escolher corretamente a tonalidade, tá? Certo. Agora... Questão do RC, Sara. Como que a gente pode aí classificar os RC e orientar melhor os nossos ouvintes e os nossos seguidores na questão de IRC? O IRC é o índice de reprodução de cor. Então, vamos dar o exemplo da blusa da Lu, como eu falei. A blusa da Lu, ela tem uma cor, certo? Quando a gente coloca uma luz direcionada a ela, ela vai reproduzir a cor da blusa. Quanto maior esse índice, mais próximo a 100, mais real é a cor. Então, se a gente pega uma lâmpada aqui, o IRC dela vai ser 95. Sim. Então, é ótimo, tá? Quando a gente trabalha com IRC abaixo de 90, 80, né? 80, já é uma cor distorcida. Então, não é real, tá? Uma lâmpada 6K, por exemplo, ela tem um IRC mais baixo. Então, se eu tô com uma luz 6.000 na minha penteadeira pra me maquiar, eu vou sair com cara de palhaço. Vai, com certeza. Vou sair. Porque ela não tá mostrando a cor real do que eu tô passando aqui, né? No meu contorno, na minha... Então, você vai sair com cara de palhaço, tá? Então, então o IRC, eu entrei no assunto do 6K porque é uma cor que o índice de reprodução é baixo, tá? Mas é isso que pega, é o índice de reprodução. Quanto mais alto esse valor, mais real. Mais real, exatamente. Né? Que pega lá, você compra uma marcenaria de tal cor, a hora que chega lá, você comprou a luz, pô, mas não foi essa cor que eu comprei. Sim. O que é? IRC errado, IRC baixo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente acaba caindo numa armadilha de tipo, vai reclamar e realmente não é isso, entendeu? Então por isso que você se atentar, de repente chega lá na marcenaria, você colocou a iluminação, a hora que chega lá na marcenaria, que é uma das coisas que o pessoal mais presta atenção e mais fica em cima por causa do alto custo, a pessoa chega e fala, não, peraí, não é essa cor madeirada, não, é essa. Ah, não, mas lá é diferente. Mas a iluminação é diferente. já vi relatos de clientes, né? Já vimos, vários. Já vimos, por exemplo, eu já vi clientes que às vezes ele comprou uma marcenaria cinza, chegou na casa dele e olhou e falou assim, nossa, mas cinza tá meio marrom. Isso, exatamente. Aí você chega e fala assim, é iluminação, mas lá parecia que era um cinza um pouquinho mais azulado, né? Tudo mas tá diferente, você vai ver a iluminação. Compra o piso bege, chega cinza. Isso, o que é? É o índice de reprodução de cor. Então, um produto, um equipamento de qualidade, ele vai ter um índice de reprodução de cor alto, acima de 90. Sim. Certo? Sim. Então vale o investimento, vocês não acham? Então, pessoal, presta atenção. 6K, nunca. Em casa, pelo menos não, tá? Porque vai atrapalhar no seu desempenho, vai atrapalhar aí no seu sono. Aí tá causa viva aqui da Sara que cometeu a gafe, mas é um exemplo pra ser seguido. Então, esse tempo atrás a gente tava com um cliente que ele chegou pra mim, César, eu quero que você coloque 6 luz branca na minha cozinha, porque eu gosto da cozinha bem iluminada. Eu falei, sua cozinha vai ficar muito bem iluminada, mas não vou colocar 6K. Aí ele falou, mas eu quero branco. Eu falei assim, mas eu não vou colocar. Às vezes você tem que impor isso pro cliente, porque ele ia... A um primeiro momento, ele iria gostar, ele achou legal, que o 6K iluminava mais. Sim, mas não é só isso, entendeu? O 6K, ele vai
vai estourar, vai dar uma iluminação totalmente Gente, eu já errada. entrei em lugar com uma lâmpada bulbo 6000 e um ambiente escuro. Ele não ia Então, ficar muito tempo na cozinha. A tonalidade, ela não tem nada a ver com o fluxo luminoso. Não Né? tem. Você tem uma lâmpada 6K com fluxo luminoso baixo, consequentemente, seu ambiente vai ficar escuro. Tanto que eu coloquei Sim. 4K lá, ele falou, Perfeito. nossa, cara, você colocou luz branca aqui? Eu falei assim, não, Perfeito. não é luz branca. Ele eu falei, não é. E por isso, assim, que bom que nasceu nessa tonalidade neutra aí, porque tem gente que não gosta da luz amarela, Uhum. né? Sim. Mas com certeza, essa pessoa que não gosta da luz amarela é porque ela teve uma experiência com uma luz amarela com um fluxo luminoso baixo, Sim, né? Então, se a gente aplica 3K com o fluxo correto, ela vai dar a sensação de claro, Sim. mesmo tendo a tonalidade amarela, sim. certo? Questão de... Pode falar. Não, as informações, todas elas vêm Na na lâmpada. Vamos falar de potência? Vamos lá. Gente, Vamos. quando a gente pega uma lâmpada, aqui a principal informação que a gente tem... Vai aparecer aqui? Tá aparecendo? Tá. Ai, que chique, É né? ali, ó. Ó, então aqui, ó, 5,5 watts. Muita gente acha que é isso aqui que determina quanto que essa lâmpada ilumina. E Uhum. não é. Isso determina o quanto essa lâmpada consome, gasta, Sim. certo? Quando a gente vira a caixinha aqui, ó, nós temos fluxo luminoso. Fluxo luminoso dessa lâmpada, 535. Sim. Então, é uma lâmpada que consome 5 watts e ilumina 535 lumens, Sim. certo? Uhum. Quando a gente fala de fluxo luminoso, que é a questão mais importante num projeto de iluminação, a gente vai olhar aqui, ó. Sim. Né? Certo. E quando a gente... Ó, Aqui tá aí é na tá maior. tela, ó. Isso, perfeito, ó. Então aqui, Opa, o pessoal Aí, voltou aí. o peraí. negócio é chique, ó, tá vendo? Só Aí. isso, ó. que é o fluxo luminoso, né? Então aqui ela vai consumir potência, ela vai consumir 5,5 watts, porém ela vai iluminar 535 lumens. Quando comparado a uma lâmpada incandescente, ó aqui, ó, 50. olha o consumo. 50. Para 50 alcançar watts. 500 lumens, olha o consumo. Sim. Sim. 50 watts. Uma lâmpada de 50 watts em LED é uma lâmpada de alta potência. Sim. Uhum. Né? Nossa, Que é uma lâmpada, Sim. de, se eu não me engano aí, ó, uma lâmpada de 60 watts, a gente já tá falando aí de 10 mil lumens. Uhum. É uma lâmpada de alta potência. Sim. Então, Sim. olha como o LED, como ele tem que, né, tem que entender realmente que o LED é econômico. Sim. É vantagem, Sim, sim. certo? E ela tem um RC de 80, né? É isso? Aqui, Superior a aqui, ó, 80. superior Vai ser a 80. superior a 80. Tem hoje no mercado com 90, 95, tá? Uhum. Outro assunto importante é a gente falar da eficiência luminosa. Aqui a gente fala sobre economia. Uma das perguntas era sobre... Legal. Minha colinha aqui, ó. Sobre economizar. Então, olha aqui, essa lâmpada ela faz, ó, 971... 97 lumens por 97 watts. lumens por watts. Então, quando a gente fala de economia, a gente tem que avaliar nesse produto Uhum. quantos lumens por watts, tá? Tá. Sim. Porque o que acontece, principalmente com refletor, você vê refletor com uma desarmonia de valor absurdo. Tem refletor aí de R$40, Sim. com o mesmo refletor, mesma, né, potência aí por 130. Pô, que diferença é Por essa? quê, né? Sim. É duvidoso, né? Sim. Então, os próprios fornecedores falam, Sara, ele é de 100 watts, mas ele vai iluminar a metade. Sim. Então, você vai ver lá no seu espaço, você vai precisar de 3 refletores. Aí você coloca 3 refletores de 100 watts. Tá escuro. Sim. Aí você vai lá e faz o quê? Compra mais 3. Comprou mais 3. Pô, vamos investir então Sim. num Compra refletor 2 que seja maior. de 100 né? watts, que equivale aí, que tem o fluxo luminoso de 100 watts, né? Sim. Enfim. A pessoa ela vê muito isso, ela vai nisso, né? Vai em potência, achando 5.5 watts, vai e não ilumina nada. Isso. Quer ver 5,5, vê uma de 5, uma equivalente incandescente que é de 50, a pessoa vai falar assim, não essa ilumina ilumina, nada. não é. Aí você vai ver, Não é. totalmente diferente. Então, a informação ela tem que chegar no nosso consumidor Uhum. pra ele entender por que aquele produto... Peraí, barato isso aqui, deixa eu confirmar essas informações aqui. Não é isso que a gente faz com Com outras certeza. coisas? Sim, Sim. Não é? com O que certeza. ele deixa de entregar sendo mais Uhum. barato? Então, a gente tem todas essas informações aqui, ó. Isso é Tá? verdade. Então, pessoal, isso aí, ó. Assista a Hora na Obra, tá? Vai lá na Pérez tomar um café. Vem tomar um café comigo. Tem um café com garrafa e o café de máquina, tá? O de garrafa é mais O gostoso. de garrafa é mais gostoso porque é a Sara que faz. E tem água de coco. E tem água Água de de coco, pessoal. Tem coco. água de coco, ó. Tô fazendo propaganda Tem da Pérez. bolo. Sara, vamos falar um pouquinho sobre tonalidade, que o pessoal muito briga nessa hora. Eu vejo, às vezes, no nosso projeto, a gente coloca ali, ó, aqui a gente vai colocar um pendente com uma luz amarelinha, não sei o que. Ah, mas eu não gosto de luz amarela.
Aí você tem que entrar, falar, conversar, dar uma aula pro cliente entender um pouco melhor. Então a tonalidade, como você falou, ela não influencia em potência, não influencia em RC, basicamente ela é ali para dar uma tonalidade um pouco diferente na luminosidade. Então a tonalidade, ela por que é 2.500K até 6.500K? O que é o K? O K é Kelvin, que é uma unidade de medida, certo? Isso. Então o que acontece? Então você tá ali com 3.000 kelvins, é uma luz amarela, tá? Então ele vai ter aquela tonalidade mais amarelada, mais aquela luz mais aconchegante, aconchegante, né? que é indicada por um quarto, ali uma sala talvez de TV, que você quer assistir uma TV um pouquinho mais aconchegante. A 4.000, que é particularmente a minha querida, Tá. todos os nossos prédios, 4.000K, não tem erro. Sim. Depois 4.000K, tá feito, tá? É aquela luz mais neutra, que dá aquela iluminação mais aconchegante também, porém já é uma luz um pouquinho de atenção, de atenção, né? tá? Então, Uhum. e a 6.000K, que é a fria, que, isso daí não tem nem... Deixa pras Deixa pras fábricas, pras Tem clínicas. locais clínicas. indicados para cada tipo? Tem quando a gente consegue iluminar uma casa inteira com 3K, tá? Sim. A gente fala aí com uma iluminação eficiente, é a iluminação que você tem atenção no fluxo luminoso, Uhum. tá? A Sim. tonalidade, ela não vai interferir em nada, Nada. tá? Quando a gente quer um ambiente mais de relaxamento, você pode ter uma iluminação 3K, porém, o fluxo luminoso dele, ele tem que ser menor, Sim. né? Se eu tenho uma 3K com um fluxo luminoso alto, Ela vai iluminar, Uhum. Vai. né? Então, eu quero assistir uma TV. Você vai trabalhar com uma 3K com fluxo luminoso baixo. Uhum. Sim. Ah, mas eu preciso agora estudar por 2 horas. A gente vai colocar vamos trabalhar com uma 4K. Por quê? Entendi. Ela vai te dar, né, dar essa sensação. Não falei que a luz, ela influencia no comportamento do ser humano, nas sensações do ser humano. Então, ela vai te deixar mais alerta, né? Perfeito. Então, por isso que tem que entender o que acontece em cada ambiente para Uhum. que você especifique aí o projeto correto. Tem essa necessidade de variar tonalidade numa casa? Não. Só se você ter intenção de criar cenas. Você pode criar cenas com intensidade, Sim. não necessariamente com a Uhum. tonalidade. Sim. Entendi. Né? Tem profissionais que optam aí por trabalhar com 3K, 3K e 4K, né? 3K e 6K nunca, mas um 3K e 4K, Sim. legal. Só que você também consegue iluminar de forma eficiente essa casa só com 3K. Sim. Mas Legal. aí é um outro assunto que nem todo mundo tá disposto bem- a querer entender Sim. isso, né? Tem muito tabu sobre isso. Sim. Espero Uhum. que tenha deixado claro sobre E sobre tem tonalidade. as iluminações também que são dimerizáveis, né? Também, isso. A dimerização, o que é? A gente não falou. Intensidade de um produto, de uma luz, é o quê? É a intensidade que aquela fonte de luz vai emitir até aquela determinada Distância. superfície. Uhum. Então, quando a gente pega 2 spots com o mesmo fluxo luminoso, um spot com ângulo menor, Sim. ele vai ter o quê? Uma intensidade maior, Sim. né? Certo. Quanto mais aberto, a iluminação ela se Vai dissipa, dissipar mais. né? Mais se espalha. Uhum. Mais fechada, ela vai ser mais concentrada e vai ser mais intensa. Sim. O dimmer é uma opção super legal, é possível dimmerizar o LED, né? Não como as halógenas. As halógenas você tinha muito mais intensidade, né? O LED ele é um pouco mais limitado, porém é possível. O que a gente precisa para dimmerizar? Uma fonte dimmerizável, tá? O LED em si, ele é dimmerizável, mas ele precisa de uma fonte numa fita de LED, né, no caso. Uhum. Ou a lâmpada, ela precisa ser dimmerizável. Não né? é qualquer produto. Não é qualquer produto, Uhum. né? Mas eu gosto muito dessa... Ela chega aí em questão de criar cenas. Sim. Então, quando você dimmeriza, você cria muitas cenas, né? Sim. E em questão de criar cenas também, que é uma das perguntas. Uhum. Como criar cenas no ambiente? Primeiro, você tem que usar aqueles 7 tipos de iluminação, não os 7 juntos, Sim. né? Dependendo aí do tamanho da... Mas assim, você cria cenas com os tipos de iluminação. A direta com a indireta. E não esquece do acionamento, né? Uhum. Porque eu já peguei obra que a gente colocou várias cenas, o cliente tinha 3 interruptores. Aí acendia a luz do pendente com a luz da cabeceira. Ou a fita de LED do painel, da TV, com o pendente lateral. Então, pô, que cena é essa que você O criou? profissional tem que ter Não. o feeling de saber separar os circuitos, Exatamente. né? Isso é É aí verdade. que entra a importância de um arquiteto. Já Também, falo. de novo. Não adianta. Né? Sim. Ô, Sara, em questão de norma,
normas, tá? Normas específicas que a gente tem em alguns produtos, né? Assim Sim. como tudo tem que ter uma norma de segurança, tudo mais. Exatamente. Para iluminação isso funciona também? Da Como que mesma funciona forma, essa né? questão de normatização? Primeiro, eu queria falar que os produtos, eles devem vir aí com o selo do Inmetro, Uhum. tá? Uhum. Então, tem que ter isso. E a iluminação, como se trata de algo relacionado à saúde, ela tem normas técnicas. Então, Sim. lá na ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem a norma de iluminação, né? Que é muito detalhada. Uma das coisas é, cada ambiente, ele deve ser iluminado de acordo com a necessidade dele de fato. Uhum. Então, a necessidade de um quarto, ela é diferente da necessidade de uma cozinha, Sim. né? Ou de um escritório. Sim. Então, então você deve seguir isso, né? Houve uma atualização nessa norma para... Deixa eu colar aqui, ó. Era a 5413, ela foi em 2013 alterada para 8995-1 com a introdução do LED. Então, o LED ele teve aí que se adaptar, né? Se evoluir, melhorar para estar dentro dessas normas. Tá? Sim. Então, existe, é muito sério e ela deve ser seguida. E dentro dessa norma existe um cálculo, né? Um Sim. cálculo que a gente faz aí durante o dia, no dia a dia, vocês também, que é o quê? A gente está falando de fluxo luminoso. Como que mede isso? Então, a gente tem lá vários pontos de iluminação, certo? Sim. A soma desses pontos de iluminação vai dar uma quantidade de lumens, certo? Perfeito. O pendente tem 1000 lumens, tantos lumens. Eu preciso saber quantos lumens eu tenho por metro quadrado. Então, eu pego a metragem do meu espaço, né? Pega a quantidade de lumens e divido pelo metro quadrado. Essa quantidade ele tem que estar dentro da norma técnica, Perfeito. tá? Certo. Então, isso aí, pessoal. Não é só pôr uma lâmpada. Não é só pôr Não uma é só lâmpada, pôr uma né? lâmpada. Eu espero do fundo do meu coração que depois desse podcast você Não. entenda a importância de você investir numa iluminação adequada. E num arquiteto também, né? Isso aí. Pô, E também no eletricista, isso bem nem se qualificado. fale, nem se fale. É muito importante. Sara, isso. uma curiosidade que eu tenho, ó. Hoje, por exemplo, a gente já foi na Expo Lux, né? Sim. É uma feira que, só somos apaixonados. Acho que esse ano tem outra, né? A Temos cada 2 novamente. anos tem uma, né? Isso. Então é uma feira que a gente adora aí. Sim. Ah, Então eu vi- vamos, hein? Vamos Então, embora, vamos vocês embora. já são meus convidados. Ah. Ó, pessoal, tá gravado, hein? Tá Ai, gravado, até parece, tá né, gravado. gente? Até parece, né? Bom, é sobre questão de curadoria de produtos. Sim. Eu vejo que quando a gente vai nessas feiras, você viaja no negócio, você vê lá e fala assim, não, isso aqui, você olha, você já fala, isso aqui vai virar e não vai. Isso. Você tem que ouvir, né? Você tem que ter um fim. Aham. Como hoje na loja funciona essa curadoria? É você que faz, Sim, você tem uma sim. equipe especializada. Como que funciona hoje as escolhas dos produtos? Sim, sou eu que faço essa curadoria, né? Acompanho aí todos os lançamentos de mercado, mas a gente ouve principalmente a nossa equipe. Por quê? Porque é ela que lida diretamente com o arquiteto ou com o consumidor final. Uhum. Então, a partir do que elas... Ó, Sara, essa peça tem muita procura. Sara, tela tensionada Isso é legal. tá em alta. Nossa, tela Vamos, tensionada. Então, é uma tendência, né? Sim. Não é uma novidade, mas é uma tendência. Ela tem aí sido utilizada com mais frequência. Uhum. Então, essa curadoria sou eu que faço, né? Mas ela é principalmente de acordo com a procura do nosso cliente. Sim. Então, a gente acompanha as tendências, né? Muitos catálogos, os fornecedores, eles visitam a gente para que a gente acompanhe. Como eu falei, o LED é uma evolução aí muito rápida, né? E lá no dia a dia, né? Não dá. Sim. Não dá. Então, Sim. o fornecedor, ele vem até nós, apresenta as novidades, né? E o que a gente acha viável, a gente traz. Caso queira algo específico, a gente tem sob encomenda, sem nenhum problema. Isso é bacana. O que é legal da Eletropéries, não puxando sardinha aqui, mas falando real mesmo. A gente uma vez precisou de um produto específico, que a gente inclusive viu na Expo Lux, né? Que era uma pedra sabão, sabão, cara. Eu falei assim, cara, eu olhei pra ela e falei, a gente isso que eu vai quero. usar isso no projeto. Meu, não Inclusive, deu é outra. tendência, A né? gente usou, Sim. cheguei lá, falei, Kátia, quero isso aqui, ó. Se Ela olhou e vira. falou, o que é isso? Eu falei assim, filha. Aí a gente foi, levou todas as especificações e vocês conseguiram trazer pra gente. Então é isso, pessoal. E tava na Expo Lux, né? Tava na Expo Lux. Foi, acho que Foi lá que é nós uma, vimos. é uma empresa pioneira que fez as luminárias em pedra sabão. Meu, a gente Sim. viu aquilo no stand lá. Sensacional. Ficamos Ela apaixonados. vaza a iluminação pela pedra. Vaza. né? Nossa, coisa Fica linda. muito bonito Bem artesanal, mesmo, a gente gosta bastante dessas coisas. E quais são as tendências atuais em Eu ia design de falar, iluminação? Então, a tendência. Bom, iluminação, ela como a moda, como a decoração, ela também, né, segue aí
Tendências. O que eu sinto, a Sara sente? Na iluminação, a principal coisa em tendência de iluminação é a evolução, é algo inovador. Então, muda-se ao do tempo, eu tenho que acompanhar isso. Então, o LED integrado é um produto inovador. É usado aí, né, muito. A iluminação linear. A iluminação linear, ela tomou uma proporção aí absurda. Você vai numa casa cor... Muitas vezes você olha, você não sabe da onde tá vindo a iluminação, né? Ou ela é lá pelos cantos, ou pelo roda-teto, ou pelo rodapé, ou na marcenaria. Então, é aquela luz que você não sabe de onde vem, né? Ela é eficiente, ela é decorativa, porém você não sabe de onde vem. E na questão de decorativo, em pendentes, né? A gente via aí muito cristal lapidado, tal. Agora, eu sinto aí... Eu tô falando por mim, tá? De acordo com a minha experiência. A introdução de elementos naturais, textura, aquela pedra sem lapidação, né? Então, como a decoração, como a moda, né? Com textura, tudo, a iluminação também segue isso. E eu sou apaixonada porque isso gera um acolhimento quando você chega em casa, né? Aquela pedra, né? Aquela textura. Então, eu adoro esse tipo de iluminação, né? Com mais aconchego, né? Do que um cristal lapidado, reto e tal. O minimalismo, ele tomou conta da iluminação, né? Mas eu gosto desses pontos de destaque, com uma pedra natural, né? Com uma biasa, você vê, né? Como fala, fibra, né? Então, todos esses elementos naturais, eles estão super em alta na iluminação. Isso a gente vê que a biofilia também, né? Tem tomado conta direto, madeira. Sabe, eu gosto bastante. Tem visto que aí a natureza, ela tem voltado para dentro das casas, graças a Deus. Né? A gente passou por uma... que bom que vocês falaram disso. A gente, por conta da nossa geração, né? Tudo tão frio, né? E a pandemia, ela trouxe aquele com branco e preto, né? Quanto tempo ficou isso, Cezinha? Cinza, branco. Você chegava na sua casa e tinha até frio, né? É verdade. Tudo cimento queimado pra tudo quanto é lado. E agora volta, né? O ser humano, ele precisa desse acolhimento, desse aconchego quando chega na casa. Então, eu dou graças a Deus que volta isso agora, né? Muito forte e com propósito. E a iluminação não deixou, não tem deixado a desejar também, né? Tem umas peças que eu adoro. E o cristal, eu costumo dizer que o cristal, ele é atemporal. Ele sempre tá em tendência. Mas eu acho que tá dando uma segurada um pouco por essa questão. Então, o cristal lapidado. Cristal lapidado, né? Aquele K9, brilho, né? Reto. Agora são os cristais sem lapidação. Então, a gente tem aí a M. Ferreira, também quero desenvolver no próximo pedido. Nossa. Gente, aquele é magnífico, ele trabalha com quartzo. Como que chama aquela pedra? Ebita? Ela é toda, enfim, quartzo, cristal de rocha, né? A selenita. Então, eu sou apaixonada por esse tipo de decorativo, né? Legal. Maravilhoso. Sara, bom, infelizmente o nosso tempo tá acabando. Mentira! Verdade. Nosso tempo, assim, a gente fala que, eu não vou nem hora. poder falar como que se instala o embutido de solo, César. Vai, vamos lá. Pessoal, você que quer instalar o embutido de solo. Que eu tenho que buscar o dia na escola. Tem que buscar o dia na... Gente, a gente já falou de não coloque luz verde no jardim. Não. Mas assim, quando deixa o verde pra planta. Sim. Já é verde, né? Quando a gente vai instalar um embutido de solo pra finalizar, a gente tem que, primeiro, não é só embutir lá, né? Na terra e tal. A gente tem que usar um cano de PVC, cobre isso do seu eletricista, um cano de PVC, 20 centímetros de pedra brita, que ela vai escoar a água, né? Você coloca uma fita de alta fusão também para segurar, né, tudo isso. E não pode faltar, quando você coloca a sua peça, você trabalhar com o silicone para vedar a peça, tá? Porque, como eu falei, a melhor marca, 5 anos de garantia. Se não está bem instalado, você perde a garantia. E são peças caras. Né? Então, a instalação, ela é fundamental para um bom projeto de iluminação, tá? Se não é dor de cabeça, retrabalho, mais valor investido, né? No profissional, no produto, porque você queima realmente o produto. É isso aí. Bom. Poxa vida! Vou falar pra você, dica pra quem tem muita casa agora com pé direito duplo. Sim. O pé direito duplo, quando a gente fala do pé direito duplo, a gente tem que falar da distribuição da iluminação. Então, não tem como eu trabalhar
com um pontinho central lá. Só, Sim. né? Então, ele tem que ser pensado, né, e distribuído e usada a lâmpada certa. Uhum. Então, o que eu uso em pé direito duplo? Par 30, a R111, Sim. que são lâmpadas de alcance maior e maior fluxo luminoso, Perfeito. tá? Eu tenho os produtos prontos em LED já, com Uhum. o mesmo fluxo luminoso que uma Par 30 ou uma R111. Então, a lâmpada, ela é fundamental, tá? Nessa questão aí de um pé direito duplo bem iluminado, certo? Sim. É isso aí. Sara, antes de acabar, eu gostaria que você deixasse algumas dicas de iluminação. Vamos lá. Vai dar tempo? Vai. Tá. Vamos lá, só um pouquinho. Eu vou falar da pior não, né? O que vem, o que geralmente acontece, acontece, né? E muitas vezes a gente não pode falar, mas assim, ó, quando a gente vai se maquiar, sou mulher, vou falar sobre isso, Uhum. né? Quando a gente vai se maquiar, ou entra no provador para provar uma roupa, e a gente coloca lá um spot direcionado em cima da nossa cabeça, gente, aparece imperfeição que a gente nem sabia que a gente tinha. Sim. Você vai se maquiar, você passa corretivo, né? Passa tal. Você... Porque você tá com aquele foco que gera Aí você sai sombra. até com uma massa corrida no rosto. E você nem precisava daquela massa corrida, né? Verdade. Então, a iluminação para espelho, para uma maquiagem, ela é frontal, tá? Sempre com fluxo luminoso acima aí de 1.500, para que você tenha uma boa luminosidade, E certo? o IRC alto também. Um IRC alto, óbvio, É. porque entra lá Na maquiagem, na ficar cara de sair com a palhaço. cara de Sim. palhaça. Todos os palhaços de circo hoje tinham IRC baixo, né, meu filho? Não é? É basicamente isso. É. Então, use, por favor, a iluminação frontal para uma iluminação e para uma maquiagem bem eficiente. Isso acontece também, ocorre esse tipo de coisa também quando a gente vai em provador. Gente, Você pega do aquela céu. roupa, você põe, gente, é espelho, o pessoal erra no Nossa. espelho, que deixa a gente mais curta. Gente, e olha que sério, tem uma loja, não vou falar uma loja, uma rede famosa aí de Mas acontece loja, muito, né? Lu, é uma experiência própria minha também. Eu entro lá, eu amo as roupas. Daí eu escolhi 5 peças de roupa, a última experiência minha. Eu já mandei e-mail pra eles, inclusive. Você chega no provador, é aquela fila do provador. Aí você entra no provador, pô, você vê celulite que você nem sabia que tinha na perna. E aí, de 5 roupas, você leva 2. Uhum. Sim, Então, gente, a iluminação, ela interfere nas vendas. Sim. Olha que sério, sim. né? Agora, eu juro por Deus, eu queria saber por que eles não investem numa boa iluminação. Porque, gente, a decisão de compra, ela É acontece ali. no provador. Sim. né? É lógico. E aí, então, assim, eu não sei se tem um porquê, né? Talvez do cliente não ficar lá por muito tempo, ou se é realmente um erro de projeto, Uhum. né? Mas ela influencia nas compras, Sim. né? No faturamento da empresa. Sim. Então, é muito sério, né? É, porque às vezes eles podem usar. Tem gente que usa iluminação zenital, né? Acima da cabeça. Não outros- faça isso. É já a iluminação no próprio espelho. Ou aquela arandelhazinha que não ilumina De nada. efeito, É. né? Então, a iluminação de provador, ela tem que ser frontal. Sim. Ela Sim. tem que ser eficiente. E o que é eficiente? Ela tem que ter um IRC alto, um fluxo luminoso alto, um difusor para não ofuscar a visão, Sim. né? Uhum. Para que você compre. Qual que é a Sim. sua intenção? Qual que é a intenção do dono da loja? Que você compre, Sim. né? Então, Pois é. olha que sério, né? Influenciando Não. a gente. Ah, Posso fazer só uma última? Por favor. Closet. ai, Ah. Closet, iluminação. Closet, a iluminação, a gente vê aí muito o uso de trilho no closet, né? A gente Sim. só tem que tomar cuidado, porque o trilho, o trilho com a difusa, ok, tá? O trilho com com a iluminação direcionada, ela causa luz e sombra. Sim. Sim. Né? Então, você vai ficar lá com pontos iluminados, pontos não tão iluminados. A não ser que você use uma lâmpada com um ângulo maior, tá? O que eu acho a grande sacada de iluminar closet? É iluminar dentro do armário, Sim. tá? Então, abuse das fitas de LED, dos perfis de LED dentro do da marcenaria, para você ter uma visão geral do que você tem lá no seu Legal. closet, né? Perfeito. E o espelho de closet é iluminação frontal, tá? Perfeito. Não é a iluminação que tá aqui no centro da casa, né? Dando Uhum. sombra. Então, eu não tô enxergando, na real, eu não tô enxergando o que realmente tá lá de fato, né? Sim. Sim. Então, essa é a minha dica. Closet, Perfeito. ilumine dentro do armário. É isso Aê. aí. Ai, vamos ficar mais uma hora? Vamos. Gostoso, né? Ai, É, eu quero passa muito rápido, gostoso. passa gente. rápido. Infelizmente, o que é bom dura pouco. Ah, Pessoal. gente, ó, fiquei muito feliz do convite. Não, Muito bacana. obrigada. Espero que eu tenha agregado aí para todo mundo que tá assistindo Isso e aí. precisando aí de Muito. iluminação e materiais elétricos.
a Eletrobel está à disposição, né, Zezinha? Não posso perder a oportunidade. E antes chama o 2107 que a gente faz uns projetos bonitos também. Isso. E, Tem desconto, César? Tem desconto. Se você olha na obra, tem desconto. Na Eletrobel. Não. Tem sim, gente. Tem sim. A gente realmente tranquilo. a gente negocia cada orçamento individualmente. Não é um desconto geral, né? A gente vê a melhor proposta, né, entendendo aí de toda a importância da iluminação pro cliente, tá? Então, precisa conta com a gente. E, pessoal, falando assim de uma forma generalizada, não somente a Eletropéris, que é excelente, a gente tem uma parceria muito grande, mas, por favor, iluminação elétrica, não compre pela internet, não. Ai, já não deu pra falar sobre isso. Vai na loja, sabe? Lá tem um pessoal que é super qualificado, especifica. Se você, principalmente, tem um profissional por trás, um arquiteto, design interiores, escuta o que ele fala, que às vezes ele tem um porquê, uma razão que foi especificado aquilo. Sim. Ou não tem arquiteto, tá indo por conta, né, o cliente final, sem problema algum. Mas vai numa loja especializada, lá tem equipe, eles têm, né, todo o conceito, né, de um projeto de iluminação, então vai te dar todo o respaldo. E qualquer pós-venda, né? Deu problema, você tem troca, você tem um respaldo, é muito melhor. É uma indicação aí, né? Muito obrigada, pessoal, é uma dor na internet nossa, você não vai ter água de coco, na internet você não vai ter café, na internet você não vai dar risada, porque você vai lá, você racha o bico da risada. Ô, Cezinha, não é nem isso, imagina queima o produto. Mas bom que você vai tirar, embrulhar, botar no Sedex pra voltar. Puta trabalho, não e outra, você tá naquele cronograma de obra que a gente fala, gente, planejamento. Tem o tempo. Geralmente você deixa a iluminação por último, né? Que ela entra por último. Mas ela tem que ter sido pensado lá no início. Sim. Porque é tudo, né? Elétrica, hidráulica, tudo, gente. A gente pensa lá no início. Então, a hora certa também. Chegou na hora da iluminação, você já vai pedir para encomendar no tempo certo, vai vir no tempo certo, você vai instalar. Deu problema? A loja tá aqui, né? Vai lá, troca, já instala. Porque acontece. Sim, é normal, né? Então, não tem o que falar. Compre numa loja, por favor. Né? Pois é. Sara, muito obrigada novamente por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Foi ótimo o papo. Obrigada, e gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos seguindo, por favor. Tá? E fique à vontade, o espaço é seu. Contrate o eletricista. Não, gente, eu tentei mostrar aí, em poucas palavras, a importância da iluminação, né? Como ela afeta a nossa saúde, o nosso bem-estar e o nosso comportamento. Então, é importante a gente entender para que a gente, isso custa 100, isso custa 300, mas por que custa 300? Sim. Né? Sim. Então, é olhar para a iluminação com a mesma importância que você olha para uma marcenaria, que você olha para uma paginação de piso, né? Exige o planejamento, como a Lu e o César estavam falando. Então, é olhar com essa importância para a iluminação, né? E escutar a gente, né? Que a gente sabe, né? Escuta o arquiteto, escuta a nossa equipe que tem todo esse know-how, né? Porque influencia na nossa saúde, no nosso bem-estar. Isso aí, Sara, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Você é uma pessoa muito carismática, papo muito gostoso. Que bom. Obrigado mesmo pela disposição do horário aí e ter atendido o nosso convite aí, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigada. Pessoal, gostaria de agradecer aqui mais uma vez o pessoal da Prodígimos, que tem aqui atendido a gente aí bravamente aí nos nossos episódios. A Bia tá lá suando, correndo, a gente vem na loucura, o Thiagão. Isso aí, pessoal. Você que tem um sonho de ter um podcast, quer fazer um conteúdo digital, procure a Prodígimos. Você não vai se arrepender. Você vai ver que o pessoal aqui, ele te abraça, ele acredita na sua ideia, eles acreditam mais na sua ideia do que você mesmo. Aqui, esse podcast aqui nasceu através da Prodígimos de verdade. A Prodígimos abraçou a ideia do podcast, chegou e falou, não, vai dar certo, vamos fazer. E eles foram totalmente solícitos e estão aqui com a gente aí de braços abertos. E você que tem vontade, vem aqui conhecer um pouquinho mais, tomar um café. Aqui fica na Avenida 13, esquina da Rua 10. Qual que é o número aqui? 481, no 481 bairro São Benedito. São Benedito, bem em frente à praça que tem a feira. Passa ali, come um pastel, vem tomar um café aqui na Music Hall, no prédio da Music Hall, e vem conhecer o estúdio magnífico que a Prodígimos tem aqui. É a melhor produtora de conteúdo digital, gente, que é a de melhor de som e imagem. Gostaria de agradecer também os nossos patrocinadores, Oca Reveste, tá? Vinícius, um abraço pro Vinícius, pro Ítalo.
pessoal lá da Oca Reveste, que fica na Rua 14, número 2091, ali no Jardim São Paulo, próximo ali da loja da Pazeto Calçados, um pouquinho ali pra frente. Você que tem aí a vontade de comprar um porcelanato, louças em metais ali, o pessoal da equipe da Oca Reveste ali tá totalmente pronta para atender você. Vai lá comer um bolinho que é gostoso também, um café, fala que é da Hora da Obra que o pessoal vai te atender. Desconto. Tem desconto, tem desconto. Obrigado ao Gabriel também e toda a equipe da ConstruF, materiais para construção, especialista em tudo que você precisa, insumos, produtos, lá na Rua 8, 153, Cidade Jardim. Isso aí, um abraço pro Gabriel. Gabriel esse dia tá com dengue, coitado, tá dengoso esse dia, Gabriel. Um abraço, Gabriel. Deus abençoe, meu querido. Móveis Hans, eu não tenho que falar. O pessoal da família Hans lá tem sempre nos atendido de braços abertos. A Laís e o Ranzinho veio aqui. Acho que foi o último episódio, né? Sim. Episódio passado. Você que não assistiu, vai lá no nosso Episódio YouTube. 7. Episódio 7, né? Olha, tô até perdido, pessoal. O pessoal da Móveis Hans veio aqui e falou um pouquinho. Você que tem vontade de ter o seu móvel, sua mobília, móveis de qualidade, com preço justo, tá? Cabe no seu bolso também. Vai lá, fica na Rua 14, número 288, bairro do Estádio, bem em frente à Smart Fit, ali na Rua 14. Tem aí quem é da região de São Carlos, eles têm uma unidade de São Carlos. Região de Porto Ferreira, quem for ali no Comércio Porto Ferreira também tem. E na região de Araraquara também tem uma loja pronta para atender vocês ali de braços abertos. Bruna, um abração para você, da Cavaleto Engenharia. Bruna sensacional ali com os seus laudos patológicos, faz gerenciamento de obras, faz consultoria, projetos estruturais, estudo de viabilidade, regularização de imóveis, avaliações estruturais e emissão de laudo técnicos. Para você que precisa de algo nesse sentido, @Cavaleto, com 2 T's, Engenharia, @Cavaleto Engenharia, ou pelo site www.cavaletoengenharia.com.br. E minha digníssima esposa e sócia no 2107 Arquitetura e Designer, tá? Nós estamos aqui para atender você e realizar o seu sonho, ter o seu projeto da sua casa, do seu apartamento, da sua loja. E junto com os nossos parceiros que vocês têm visto, que a gente tem trazido pessoas de peso aqui, hein? Então, vai lá, entre no nosso Instagram, @21.07, ou pelo nosso WhatsApp, 99622-2107. Tá ok, pessoal? Sara, o arroba da loja? @Eletroperes, lá você encontra dicas, alguns projetos que a gente consegue fotografar, que é uma loucura no dia a dia, né? E contate a gente vai ser um prazer atender vocês e dar todo esse suporte também que a equipe presta. É isso aí. Gente, muito obrigada, viu? Adorei estar com vocês. Pessoal, imagina. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que a gente trouxe sobre iluminação. A gente sabe que é um assunto aí vasto, tá? Mas a gente conseguiu aí trazer um pouquinho mais do entendimento sobre iluminação. A Sara é excepcional no seu aprendizado e tem ensinado muito a gente lá também, tá? Gostaria de agradecer a todos o pessoal da Eletroperes lá, as meninas lá que tem nos atendido, os meninos lá do pessoal da elétrica, que às vezes fica louco com a gente, que é um pedido meio urgente, mas dá jeito. A Kátia tá louca comigo lá, que eu pedi pra ela fazer um pedido separado lá, tá doidona lá. Um abração pessoal lá, tá? Pessoal, você que está aqui no YouTube e não nos segue nas nossas redes sociais, entre lá no @Hora da Obra Podcast, tá? No Instagram, no Facebook, TikTok, Spotify e YouTube. Se você falar, não tenho tempo de assistir, coloca no seu carro e vai aí no seu trabalho ouvindo o podcast, entendendo tudo sobre obra, tudo sobre construção civil, tudo sobre arquitetura e design, tá? Nós somos aqui da Hora da Obra Podcast, somos o podcast pioneiro na cidade de Rio Claro e região, que vai falar sobre todos os assuntos e desmistificar tá, os assuntos da construção civil, tá ok, pessoal? Pessoal, nos acompanhe toda quarta-feira, um episódio novo aqui no Hora da Obra Podcast. É isso aí. Se você vai construir ou reformar, aqui é o seu lugar.